Livro de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 41. Deuteronômio 4, a partir do versículo 41. Nós vamos até o capítulo 5, irmãos. O versículo 5. Então Moisés separou 3 cidades, além do Jordão, para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem, antes daquilo, não tivesse ódio algum. Este homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no Planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bazã, para os Manassitas. Essa é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale, diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, até o monte de Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do leste, até o mar da Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje estamos vivos, face a face. O Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Amém. Até aí, irmãos. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós precisamos do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção sobre a vida de cada pessoa aqui presente. Foi o Senhor quem inspirou esta palavra. Foi o Teu Espírito quem a preservou até os dias de hoje. Este mesmo Espírito que está aqui presente. Por isso nós te pedimos, Deus, humildemente, que pelo Teu Espírito Santo fale conosco, para a glória do nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus é grande, maravilhoso, eterno, todo-poderoso. Não, a gente costuma dizer, né? Não há outro Deus como o Senhor. E nós só fazemos isso, só colocamos esse outro aí, na realidade, para dizer que Deus é incomparável. E quando nós falamos desse outro, nós estamos falando dos ídolos que eu e você criamos e erigimos no nosso coração. Mas os irmãos sabem que não há outro Deus. Não é que o Senhor é o Deus mais poderoso. Ele é o único. Não existe outro. Não existe nenhuma outra forma. Irmãos, só existem 3 espécies de espírito. O espírito do homem, que nele está, só esse. O espírito de Deus e os espíritos dos anjos. E aí tem os anjos caídos e os anjos eleitos. Não existe mais nada, não existe nenhum outro tipo de Deus. Só existe o Senhor. É o que diz o Shema, né? Que é pronunciado pelo povo de Israel, está em Deuteronômio 6,4. Se você tiver curiosidade depois, entre no YouTube e veja o Shema cantado, como é bonito, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro, irmãos, não há outro. Apesar de toda a sua glória, de toda a sua majestade e de todo o seu poder, o Senhor veio até nós. O Senhor não apenas nos criou,
mas ele veio habitar conosco, não apenas em Cristo, mas desde o começo. O texto diz que desde o começo, Deus estava envolvido com o seu povo. É Deus quem caminha pelo jardim, né? Na realidade, o texto diz que ouve-se a voz do Senhor passeando pelo jardim, caminhando pelo jardim, né? E procurando Adão. Desde o começo, é Deus quem procura se envolver com o homem, apesar de toda a sua glória, de toda a sua majestade. E o que é que Deus faz? Para o nosso bem, por causa da nossa fragilidade, por causa da dureza do nosso coração. E isso é muito interessante, né, irmãos? A nossa casca é muito frágil, né? Se os irmãos procurarem ver as estatísticas, o número de pessoas que quebra o dedo mindinho do pé, chutando uma estante, uma mesa, um armário ou coisa parecida, é muito grande. E dói, viu? Eu nunca quebrei não, mas já chutei algumas vezes. E dói bastante. Não é? Embora a nossa casca, o nosso corpo, seja muito frágil, o nosso coração é extremamente duro. Não é interessante? É extremamente inflexível. Por causa da dureza do nosso coração e da flexibilidade, da fragilidade do nosso corpo físico, Deus resolveu, irmãos, nos orientar, nos dizer como é melhor viver aqui. E eu e você precisamos entender que tudo isso que a Bíblia chama de estatutos, de preceitos, de mandamentos do Senhor para a nossa vida, irmãos, servem apenas para o nosso bem. Não vão modificar nada em Deus. Lembra do que Deus diz lá em Tiago, do que Tiago diz? No Senhor não há mudança e não há nenhuma sombra de variação. Deus não muda, irmãos. Ele não vai se tornar melhor nunca, nunca, porque é impossível ser melhor do que Ele é. Ele é toda a perfeição, todo o amor, toda a bondade, levada ao extremo. Não há ninguém melhor e mais perfeito e mais bondoso do que Deus. Então não há nada que eu e você possamos fazer, ou que qualquer pessoa, ou que qualquer coisa possa fazer, para que Deus se torne melhor. Todo estatuto, toda lei, toda regra, toda orientação visa o nosso bem. Visa proteger essa nossa casca que é tão frágil e quebrar esse nosso coração que é tão duro e que insiste em se afastar dele constantemente, né? Há um tempo atrás, um colega com muitos problemas de saúde foi ao médico e o médico disse a ele: você precisa parar de beber. Ele entende que não bebe muito, porque ele bebe diariamente, mas bebe pouco. Mas bebe todo dia, né? E o médico disse: você vai precisar parar de beber, senão você vai morrer. Ele disse: é claro que eu vou morrer. É óbvio que eu vou morrer. Não vai ter outro jeito, eu não vou parar. Percebe como o coração nosso, isso é só um exemplo. Quantos de nós não fazemos isso, né? Quantos de nós, percebendo que vamos tomar um prejuízo grande, ainda assim fazemos, né? Quem nunca ouviu uma história do diabético que morre e quando estão arrumando as coisas dele, encontram escondidos doces e mais doces e mais doces e mais doces que ninguém via. Então, enquanto o nosso corpo é muito frágil, o nosso coração é muito duro, e o Senhor estabelece tudo isso, irmãos, para o nosso bem. Apenas para o nosso bem, apenas para cuidar de nós. Não é que Deus tenha a intenção de nos proibir de alguma coisa que era boa. Não, mas eu gosto tanto de doce, mas eu gosto tanto de sal, mas eu gosto tanto disso. Mas a sua pressão vive nas alturas. Sabe, como é que você vai viver comendo sal? Sabe, a sua glicemia não tem nem mais como marcar, daqui a pouco você vai morrer de tanto açúcar no sangue. Entende que, na realidade, é apenas para o nosso bem? É isso que Deus está fazendo com as cidades de refúgio. Deus estabeleceu, e isso está muito claro, irmãos, desde o começo. Não é apenas aqui em Deuteronômio, lá em Números isso já era citado, que haveria de ter cidades, quando os israelitas entrassem em Canaã,
lá em Jericó, na cidade nova, na terra que eles iam morar, eles deveriam separar cidades para refúgio. Era mais ou menos assim. Havia o Rio Jordão, e a leste, o lado direito do Jordão, ficaram 2,5 tribos. E do lado oeste, do lado esquerdo, ficaram as outras 9,5 tribos. Haveria de ter 3 cidades de refúgio de um lado do Jordão e 3 cidades de refúgio do outro lado do Jordão. Essas cidades seriam retiradas das cidades que seriam dadas aos levitas. A tribo de Levi, os levitas, iriam receber apenas 48 cidades, porque Deus já disse que eles não precisavam de patrimônio, eles não precisavam de herança, porque o Senhor era a herança deles. E dessas 48 cidades que eles iriam receber, 3 delas haveriam de ser separadas de um lado e de outro, para que toda pessoa que cometesse um assassinato involuntário, pudesse ir para aquela cidade. E ainda tem uma coisa, irmãos. Essas cidades deveriam ficar em pontos estratégicos e de fácil acesso. Veja que coisa interessante. Poderia ser, por exemplo, que você estivesse no campo cortando lenha com um amigo, com uma pessoa, com um amigo seu, e o machado, o ferro do machado, se desprende do cabo e mata o outro. Como diz aqui o texto, você não tinha nada contra ele antes. Ele não era seu desafeto, você não tinha raiva dele, ele não tinha chutado seu cachorro, não tinha feito nada disso, estava tudo bem. Mas o ferro do machado se desprendeu por acidente e matou essa pessoa. Havia o vingador do sangue. E aí não é muito fácil definir quem exatamente funcionava como vingador do sangue. Alguns comentaristas acham, irmãos, a maioria, por sinal, entende que o vingador do sangue eram pessoas designadas pelo Estado para procurar o homicida e fazer ele pagar pelo seu crime. Era uma função do Estado, então, determinar que uma pessoa ficasse atento e, ao ser informado que fulano matou cicrano, ele fosse lá executar aquela pessoa por uma coisa muito simples. Se você mata, você vai morrer. O preço que deve ser pago por uma vida é uma outra vida. Mas algumas pessoas ainda têm dúvida se talvez não pudesse ser também um parente da pessoa. Mas sendo alguém designado pelo Estado, ou sendo o parente de uma pessoa, o certo era que, sem querer, você tirou a vida de alguém. E imagine que, por exemplo, houvesse ali perto um vingador do sangue, e ele tomasse conhecimento disso. Ele tinha a obrigação de matar você, de tirar a sua vida. A cidade de refúgio tinha que ficar em um local acessível para que você pudesse entrar nela antes do vingador do sangue lhe pegar. Dentro da cidade, ele não iria lhe matar. Como é que era o procedimento? Isso está em Josué 20. Se os irmãos quiserem ler com mais calma, isso que eu estou dizendo, está tudo descrito lá em Josué 20. A pessoa que tirou a vida de outra involuntariamente, ela corria até uma cidade de refúgio. Um grupo de pessoas, o grupo de líderes da cidade, ia conversar com ela na porta da cidade, ia ouvir o caso dela, o que foi que aconteceu, e ia deixar ela entrar. Quando ela entrasse, o vingador do sangue não podia ir lá dentro buscar essa pessoa. Se os anciãos da cidade ouvissem a história e entendessem que aquilo não foi involuntário, eles não deixavam esse homem entrar. E ele iria acabar perdendo a sua vida para o vingador do sangue. Mas se ele entrasse, ele estava a salvo, pelo menos por um tempo. É aí que o negócio fica um pouquinho complicado. Os textos que falam sobre isso, Josué 20, Números, Deuteronômio, próprio Deuteronômio 19 também vai tratar bem mais disso, fala que havia 2 possibilidades para essa pessoa que estava lá dentro. Uma delas é que ela poderia sair quando o sumo sacerdote morresse. O sumo sacerdote morreu, então a pena dela estaria perdoada.
Ela não precisaria mais pagar sob pena nenhuma. Ela poderia deixar aquela cidade e ir morar novamente com a sua família, na sua cidade, na sua terra. Uma outra opção seria haver uma assembleia daquela cidade. E aí, realmente, irmãos, o texto não deixa muito claro se essa assembleia poderia liberar a pessoa, ou se essa assembleia apenas confirmaria que a pessoa poderia ficar lá dentro. Por exemplo, ele cometeu o assassinato agora, ele corre até a porta da cidade, os anciãos recebem a pessoa e ouvem o caso dela rapidamente. Só que tinha que resolver logo, porque senão ele vai perder a vida. Então entre. Depois lá dentro, depois de um tempo, se reúne um grupo de pessoas para julgar a causa. E aí resolver se aquela pessoa poderia ficar na cidade ou se ela deveria ser tirada da cidade. Neste caso, entregue ao vingador do sangue. E ele iria perder a sua vida. Quando é que ele podia sair de verdade sem que nada lhe acontecesse? Quando o sumo sacerdote morresse. É muito interessante o modo como o próprio Deus estabelece isso, né? É Deus quem estabelece isso. Eu sei que a gente é meio complicado de entender as coisas, e quando a gente se coloca, por exemplo, na posição da pessoa que tirou a vida do outro involuntariamente, a gente olha para esse texto, a gente olha para essa regra que Deus estabeleceu e diz, bênção, muito bom. Mas quando a gente imagina que a pessoa que perdeu a vida acidentalmente é nosso filho, é nossa esposa, é nosso esposo, não é um pouco diferente? O nosso sentimento quando a gente olha para esse texto não é um pouco diferente? Se a gente pensar assim, não, rapaz, se fui eu que tirei a vida de alguém sem querer, que bom que existe uma cidade de refúgio. Mas se a pessoa tirou a vida do meu filho, e eu nem sei se foi acidentalmente de verdade, eu não sei se eu quero uma cidade de refúgio. Porque o nosso coração, irmãos, é duro, é parcial, inúmeras e inúmeras vezes, né? Não é quanto nós somos imparciais. Irmãos, é impressionante como isso nos afeta, né? Eu acho que o momento em que isso fica mais claro, e eu sempre tento não rir, a maioria das vezes eu consigo. Quando isso fica mais claro, é quando a gente diz assim, não, mas meu filho não era assim. Né? A gente vê uma criança fazendo a malcriação, um adolescente se comportando de uma forma que não deveria e tal, e a gente diz assim, não, meus filhos nunca fizeram isso. Eu nunca fiz isso. Irmãos, a maioria das vezes isso não é verdade. A maioria das vezes não é. Mas assim, é criação nossa, para que a gente possa ficar bem, né? Não tem problema, não tem problema não. Mas se tem coisa mais parcial do que isso? Irmãos, crianças são crianças em todo canto. Adolescentes são adolescentes em todo canto. Uma malcriação de uma criança não é necessariamente o pai que não está educando. Há pais que educam, e mesmo assim as crianças demoram a aprender. Entendem? Quantas e quantas vezes o Senhor fala com a gente, e a gente só vai aprender muito tempo depois? Né? Quantas vezes? Então, porque o nosso coração é muito duro, é muito parcial, o Senhor estabeleceu. Não interessa se você está na posição de quem tirou a vida sem querer, ou se você está na posição de um familiar que perdeu uma pessoa. A cidade de refúgio é estabelecida, é criada para que um inocente não morra. Eu acho isso muito interessante, irmãos. Isso está em Josué, capítulo 20, né? Espera aí que eu vou dizer aqui a vocês, viu? Desculpa, irmãos. Êxodo 21. Êxodo 21, 12. Veja o que o texto diz. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Ponto. Feriu, matou, você vai morrer. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus permitiu
que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deverá tirá-lo até mesmo do meu altar, para que ele seja morto. Ou seja, se você tirou a vida de alguém sem querer, você é inocente. Você não quis fazer aquilo. Irmãos, e é claro, nós não estamos discutindo negligência. Eu sei que hoje, milhares e milhares e milhares e milhares de anos depois, as coisas são um pouco mais complicadas, né? O ferro do seu machado se solta e alguém vai dizer, qual é o estado desse machado? Você cuidou desse machado? Você dava manutenção corretamente? Você não dava? Se não acontecer nada com o machado, não tem problema. Não tem problema. O problema é no dia que acontece. Por exemplo, trocar uma lâmpada dessa aqui é um pouco alto. E a gente usa uma escada, e a gente sobe, a gente desce. E enquanto não acontecer nada, irmãos, maravilha. Uma bênção. No dia que acontecer, se acontecer, por que é que alguém não usou um cinto de segurança? Onde é que estavam todos os EPIs? Não está vendo que nessa altura aqui, uma pessoa não podia subir nesse tipo de escada? Teria que ser isso. Entendem que há hoje esse tipo de discussão, mas que naquela época não tinha como fazer esse tipo de averiguação. Como é então que isso foi resolvido? Deus disse, olha, se isso aconteceu de forma involuntária, fui eu que tirei a vida dele. Vejam que interessante. É o que está dizendo Êxodo 21, versículo 13. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos. Foi Deus quem providenciou aquele evento. Por isso, aquela pessoa que cometeu aquele crime sem querer, ele é inocente. Ele não pode ser morto. Por isso, a cidade de refúgio foi criada para essa pessoa. E aí a gente diz assim, mas quem é que sabe se foi sem querer mesmo? Estavam só os dois lá no campo. Quem é que vai julgar se foi sem querer de verdade ou não? Ou se ele não matou o outro à traição e depois armou a cena, né? Hoje nós diríamos que são medidas contraforenses, né? A pessoa armou o lugar, preparou o lugar para que o outro não descobrisse, né? Quem é que vai saber disso? Deus, irmãos. Deus. O mais interessante desse texto, e é o que eu queria chamar a sua atenção e a minha, é lembrar que Deus é o dono do mundo, que Ele é soberano, que Ele é justo, que nada escapa da mão dEle, irmãos. Nada. Podia ser que naquela cidade houvesse pessoas que mataram querendo e que os anciãos na cidade ali não conseguiram averiguar isso e botaram ele para dentro. Sim, sim, é provável que houvesse. Mas, irmãos, ele jamais escaparia do juízo de Deus. Não tem como escapar. Lembram do Salmo 139? Davi diz, ainda que eu faça a minha cama no Sheol, ainda que eu desça o mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Não tem lugar aonde alguém que desobedece a Deus, que pecou contra o Senhor, possa se esconder. Não tem lugar. Uma das coisas que mais contraria a gente é o nosso sistema de justiça. E quando eu digo nosso, é da humanidade toda, não é só brasileiro não, viu? Uma pessoa que tenha dinheiro, irmãos, por exemplo, ele pode entrar com tanto recurso, mas com tanto recurso, mas com tanto recurso, que é capaz dele morrer e nunca ser preso. É claro que isso chateia, é claro que isso contraria, mas o que isso não pode fazer é tirar de nós a esperança de que a justiça será feita. É isso que eu queria lembrar a você. A cidade de refúgio, irmãos, era um local para tentar amenizar a maldade do homem, o pecado do homem,
para tentar impedir que um inocente morresse. Ele matou uma pessoa sem querer, mas de repente ele vai perder a vida por isso. E Deus está tentando proteger essa pessoa. Acho que no direito, atualmente, a gente diria assim que, na dúvida, né? Vamos beneficiar o réu. Não é assim que a gente faz hoje em dia, não é não, Tiago? Eles hoje, atualmente, no direito se faria isso. Está em dúvida, então isso beneficia o réu. É mais ou menos o que Deus está fazendo. A diferença é que Deus não estava em dúvida. As pessoas poderiam estar. Eu posso estar. Você pode estar. Deus não, irmãos. Nunca. Textos como esse nos lembram, primeiro, o modo como o Senhor é cuidadoso, é misericordioso, comigo e com você. Nos lembram também, irmãos, que não haverá justiça perfeita nesse mundo. Não haverá. E se eu e você temos fome e sede de justiça, um dia nós seremos saciados. Aonde? No céu. No céu nós seremos saciados. Toda fome e sede de justiça que existe no meu coração e no seu serão saciadas no céu. Porque aqui, irmãos, e isso é complicado, aqui a gente reclama, por exemplo, do vereador, ou de seja lá quem for, da pessoa que deu um cargo em comissão para um parente, para uma mãe, para um amigo, para uma outra pessoa. Mas assim, quantos de nós não faríamos isso? Me diga aí, quantos de nós, senadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, quantos de nós não faríamos isso, irmãos? Me diga aí. O que a gente ia fazer? A gente ia dizer, não, tem uma diferença. A pessoa que eu botei é competente. A outra não é. Quem disse a você que não é? Não, me diga, quem disse? Como é que você sabe que a outra que foi colocada não é competente? Entendem que há essa sede de justiça em nós, mas mesmo essa sede de justiça, inúmeras vezes, é muito desvirtuada, extremamente desvirtuada. A justiça é muito mais para o outro, nem tanto para a gente, né? Muito mais para o outro. Na cidade de refúgio, aponta para a justiça que o próprio Deus vai realizar. De forma perfeita, só Ele vai poder realizar quando Ele quiser, na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. Eu e você, irmãos, precisamos aprender a confiar em Deus, aprender a descansar o nosso coração no Senhor, sabendo que há um Deus no céu. É muito complicado quando a gente duvida de alguém, né? Digamos que você, por exemplo, lhe deram, sei lá, R$100 para comprar alguma coisa, aí você compra um negócio e dá o dinheiro à pessoa, todo emboladinho, enrolado, junto com a nota fiscal, né? Você dá o dinheiro à pessoa. E antes dela contar o dinheiro, antes dela olhar a nota, ela olha para você e diz assim, e só sobrou isso, foi? Não é uma ofensa. A gente não se sente ofendido com isso. Você mandou eu comprar um negócio para você, eu fui comprar, o troco está na sua mão, a nota fiscal está na sua mão, você não olhou o troco, você não olhou a nota fiscal, você simplesmente olha para mim e pergunta, e só sobrou isso, foi? Por que é que nós ficamos ofendidos, irmãos? Porque nós nos entendemos justos. Porque nós pensamos, eu não roubei nada de você, eu não tirei nada de você, por que você está perguntando isso? Irmãos, agora me diga, quando eu e você queremos fazer justiça com as próprias mãos, quando eu e você ficamos praguejando porque fulano não sofreu o castigo que deveria, será que eu e você não estamos fazendo a mesma coisa com relação a Deus? Será que a gente não está olhando para o Senhor e dizendo assim, e é só isso, Deus? E é só isso? A criatura mata os pais, junto com o namorado, junto com o cunhado, e é só isso? Agora sai, está em filme, está em novela, está em televisão, e é só isso? Entendem que quando nós fazemos isso, irmãos, de algum modo, nós estamos dizendo, o Senhor não é justo.
Nós não confiamos na sua justiça. Nós não confiamos que o Senhor é capaz de julgar adequadamente todas as pessoas. A cidade de refúgio deixa claro isso. Deus vai julgar, irmãos. Deus vai julgar. Pode não ser da forma que eu pense, pode não ser da forma que você pense. Deus vai julgar. Às vezes, a gente diz assim, parece que fulano de tal fez isso. Aí o outro diz, tá, eu já suspeitava, eu já imaginava. Aí o outro diz, não, mas não confirmaram nada ainda não. Mas deve ter sido. Não se preocupe não, que deve ter sido. Entende como é que nós somos inúmeras e inúmeras vezes? Essa cidade aponta para esse fato. Há pessoas que falham, que erram. E eu e você podemos ser essas pessoas. Eu e você, irmãos, podemos ser aqueles que perdemos o filho, que perdemos um amigo, porque alguém atropelou sem querer, porque o carro da pessoa faltou freio, ou coisa parecida. Mas eu e você podemos também ser a pessoa que tirou a vida do outro sem querer. E Deus é capaz de julgar isso. Deus é capaz de julgar toda a responsabilidade de uma forma que nem eu nem você conseguimos de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu conversando com uma pessoa 1 milhão de anos atrás. Um conhecido precisou fazer uma cirurgia de apendicite, de urgência. E um dos parentes ficou em dúvida se era necessário, se não, se aquilo realmente era necessário submeter à cirurgia ou não, ou se o médico não estava querendo ganhar dinheiro por mais uma cirurgia. E eu acompanhando a conversa e vendo ele conversar isso com outro médico. E aí o outro médico disse, não tem o que fazer, porque se era ou não, ele pode simplesmente depois tirar o apêndice, fazer alguma coisa, machucar o apêndice, não sei que termo ele usou, para dizer assim, você não vai conseguir dizer nunca se esse apêndice realmente estava inflamado ou não. Nós somos extremamente desconfiados com os outros, né? Queremos que todo mundo confie na gente, mas a gente mesmo, inúmeras vezes, não confia na justiça de Deus. Não confia que Ele vai trazer justiça. Aquele que matou involuntariamente e também aquele que matou pensando, aquele que armou cilada, aquele que queria destruir a vida do outro mesmo. Quando você não tiver todas as informações, não seja impiedoso, sabe? Não seja cruel. A Bíblia diz para a gente julgar o outro, né? Como a gente gostaria de ser julgado. Para medir o outro com a mesma medida que nós gostaríamos que alguém nos medisse. Entendem? O Senhor Jesus, irmãos, sofreu muito isso. Muito mesmo. E a gente fica olhando para o que Cristo passou e lembrando de todas as pessoas que foram injustas com Ele, que agiram do modo como que não deveriam agir. Mas eu e você só pensamos isso hoje porque nós temos a história completa. Porque nem eu, nem você, nenhum de nós duvida que o Senhor Jesus é Deus. Não é? Nenhum de nós duvida. Mas se coloque naquela época. Se coloque naquela época. Imagine que hoje, quando terminasse o culto, quando você chegar em sua casa, um colega seu diga assim, Jesus está aqui, ele mora bem vizinho a gente. Como é que a gente ia reagir? Diga. Foi assim que as pessoas daquela época reagiram. E por conta disso, crucificaram o Senhor. Eu e você precisamos olhar para o que Cristo passou e sermos mais misericordiosos ao julgarmos as pessoas e confiarmos que Deus é justo, irmãos. Nada, exatamente nada, vai escapar da justiça de Deus. E aqueles que conhecem ao Senhor sabem ainda mais de uma coisa, que ninguém vai escapar da justiça de Deus, mas que todo aquele que conhece a Cristo, ele não precisa nem ter esse medo, porque alguém se colocou no seu lugar. O próprio Senhor Jesus se colocou entre mim e Deus, entre você
e Deus, para que o vingador do sangue não nos alcance, né? E nós somos culpados. Isso é o mais interessante, né? Nós somos culpados de inúmeros e inúmeros e inúmeros pecados. Mas o Senhor Jesus, que é o nosso verdadeiro refúgio, que é a nossa cidade de refúgio, já abriu as portas para nós. Já fomos recebidos por Ele. Fomos recebidos em Cristo. E não há nada mais contra nós. Nem o diabo, nem ninguém, nem nada, irmãos. Ninguém pode fazer alguma acusação para dizer assim a Deus: fulano não merece para o céu. Cicrano não merece para o céu depois de tudo que fez. Ninguém pode fazer nenhum tipo de acusação desse contra mim e contra você que conhecemos a Deus. Porque foi o próprio Deus quem nos justificou. Foi o próprio Deus que disse que nós não devemos nada a Ele. Se Ele disse isso, quem é que poderia nos condenar? Ninguém poderia, irmãos. Por isso nós louvamos ao Senhor e por isso nós descansamos na sua misericórdia, no seu cuidado e na sua bondade para com a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado por aquelas cidades de refúgio que o Senhor providenciou. Pessoas que ficaram desesperadas porque tiraram a vida de outra pessoa sem querer, tinham um lugar para onde correr, para não perderem a sua vida. Obrigado porque a tua misericórdia tem cuidado de nós desde muito cedo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos recebeu. O Senhor é a nossa cidade de refúgio. Nós somos pecadores. Nós pecamos constantemente das mais variadas formas. Nós julgamos, nós somos impiedosos, nós somos linguarudos. O Senhor sabe disso, Deus. Nós somos culpados de todas as coisas. E não fazemos elas involuntariamente. Temos plena consciência do que estamos fazendo. Mas o Senhor nos recebeu, Pai. O Senhor nos acolheu em teus braços. E tem nos santificado dia após dia. E tem mudado o nosso coração. E tem encurtado a nossa língua. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua atuação na nossa vida. Nós te engrandecemos pela santificação, Pai, que o Senhor tem providenciado no nosso viver. Nós somos gratos ao Senhor. Nós não merecemos, Pai. Nós, na realidade, merecíamos ser entregues ao vingador do sangue e perdermos a vida. Mas o Senhor nos abraçou, o Senhor nos acolheu, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecemos, Deus, mas agradecemos muito ao Senhor por isso. Agradecemos muito ao Senhor pela justificação que o Senhor conseguiu para nós, que o Senhor conquistou. Nós oramos ao Senhor agradecidos por isso, no nome de Jesus. Amém.